Você sabia que a cada 10 pessoas que trabalham em regime CLT, 7,35 pessoas sonham em abrir o seu próprio negócio? E ainda mais uma informação importante. Você sabia que não deve acreditar em tudo que falam pela internet? Afinal de contas, eu acabei de inventar essa informação, é isso mesmo, amiguinho. O importante aqui, o que é? Sim, muitas pessoas que trabalham em regime CLT, que são funcionárias, digamos assim, sonham, têm muita vontade de ter o seu próprio negócio e passam anos desejando isso, tendo aquele projeto guardado e que não colocam isso de verdade em prática. Isso parte de uma armadilha psicológica e eu mesmo sendo empreendedor... Opa, esqueci a porta aberta, vou contando enquanto eu fecho a porta. Eu mesmo sendo empreendedor já há muitos anos, eu tenho 2 empresas no Brasil, uma aqui em Portugal, onde eu moro. Ainda assim, eu me vi preso nessa mesma armadilha. De me ver, ao invés de... Não, calma aí, agora eu vou te explicar qual que é o lance da armadilha. A pessoa trabalha numa empresa, ela é contratada e ela começa a ter raiva da empresa, do empregador, começa a criar uma dinâmica mental ali na cabeça dela, uma luta interna, porque ela acha que o empregador é o culpado por ela não realizar os seus próprios sonhos. Perigoso isso, hein? E olha, eu, agora contando, né, já agora que você já entendeu a dinâmica, eu, mesmo sendo empreendedor, mesmo tendo as minhas empresas, eu também passei por esse, e ainda estou superando esse mesmo dilema. Porque eu comecei a culpar a minha própria empresa por não realizar o meu sonho, porque eu passei a sonhar em ter outra empresa, passei a sonhar em trabalhar com outra coisa. E é isso que eu estou fazendo aqui no YouTube, amiguinho. Então, se eu estou fazendo isso enquanto eu ainda tenho, digamos assim, o meu emprego, ainda que eu seja dono, sócio da empresa que eu trabalho, eu tenho um emprego, assim como você que está me assistindo. E eu tenho sim sonho de ter outras coisas, de fazer outras coisas, de outra forma, de criar uma empresa diferente da empresa que eu já tenho, de trabalhar de uma forma, tendo uma dinâmica do meu dia a dia diferente do que eu tenho hoje. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, esse vídeo é para te explicar a partir da minha própria experiência, mas também a partir de coisas que eu já estudei anteriormente, um pouco mais sobre essa armadilha psicológica que é você, primeiro de tudo, culpabilizar o seu emprego ou o seu empregador, a tua empresa e tudo mais, por não realizar o seu próprio sonho. Então eu vou falar um pouco sobre isso, sobre esse aspecto psicológico, que eu acho que é o mais importante aqui, que talvez você não tivesse nem pensado que existe uma armadilha psicológica, mas existe sim, e você tá caindo nela. E se você não tá caindo nela, pensa de novo, porque talvez você esteja assim. Vamos lá então, a gente vai falar sobre esse aspecto psicológico, e a gente vai também abordar depois o que a gente faz então, como que a gente pode fazer. E esse como, que eu acho que é a parte mais importante, talvez a parte menos importante, mas a parte que te atraiu até esse vídeo, como sair disso, como parar de ser aquela pessoa que, eu sonho em empreender e passar a ser a pessoa que, nossa, eu tenho meu próprio negócio. Olha só a pessoa, nossa, amargurada, triste, eu quero tanto empreender, mas eu não consigo, porque, tem que pagar as contas, não dá, minha família, não sei o que, sei lá, o motivo que você inventa. E eu não tô dizendo que esse motivo não seja real, esse motivo ele é real e ele traz uma grande dificuldade. Sim, e muitas vezes as pessoas que você tá vendo, que empreendem e que têm sucesso, que você fica com inveja e tudo mais, essas pessoas de fato não têm tantas dificuldades às vezes quanto as que você tem. Mas por outras vezes essas pessoas também têm dificuldades e ainda assim elas conseguiram ultrapassar essas dificuldades. Ou essas pessoas têm outras dificuldades que você nem sabe, entendeu? Muitas vezes a gente esconde ali os bastidores, a parte mais difícil da nossa vida, e parece que é tudo às mil maravilhas, né? Que nem eu tava falando esses dias, que eu tô aqui vivendo um desafio, caso você não saiba, eu resolvi que eu ia gravar em 100 dias, no mínimo 100 vídeos. Estou aqui no meu vídeo de número 96. Pois é, amiguinho, tô conseguindo, tô chegando lá. Então eu criei isso porque era um desafio para mim mesmo, para eu conseguir justamente deixar de ter aquele sonho de ser um youtuber e aquela inveja de quem consegue. E eu me vi nessa posição de invejoso. E aí eu resolvi então que não, eu ia em 100 dias gravar no mínimo 100 vídeos. E no começo foi super desafiador e parecia impossível. E ao longo do processo eu descobri que é até mais fácil. Hoje a minha média é 1,35. Brincadeira, esse dado foi outro número que eu falei no começo do vídeo. É 1,5 mais ou menos, é 1,4
vídeos por dia, então eu tô conseguindo ser mais ágil do que a minha média, do que a minha meta. Eu tô mais ou menos no meu, eu não lembro que dia que eu tô, mas eu tô uns 20 vídeos na frente da contagem de dias, mais ou menos, tá bom? Beleza, vamos lá, continuar. Então, eu criei isso justamente, por que eu criei essa meta? Porque eu queria romper com esse mecanismo que eu mesmo estava vivendo de olhar outras pessoas que conseguiam e falar, poxa, essa pessoa consegue porque ela tem uma vida configurada de uma forma diferente da minha. O importante é que sim, não importa a tua configuração de vida, a tua dificuldade, pode ser que de repente você consiga, para você seja muito difícil agora você começar o teu negócio. Pode ser. Então eu vou te dar em outro vídeo, depois no final eu deixo ele indicado, uma maneira de você começar devagar, tá? Mas o importante é você saber que você não precisa esperar você sair do teu emprego para você começar a tocar o teu negócio. Então a gente já está falando da armadilha psicológica. Por quê? Porque de alguma forma é confortável para você responsabilizar outra pessoa por algo ruim na sua vida. E ainda mais, é muito confortável para você imaginar que você poderia ser uma pessoa mais de sucesso, acreditar nisso se você fizesse tal coisa. Então, de alguma forma, você se coloca, você tira a tua responsabilidade das coisas ruins, você se desresponsabiliza pelo seu fracasso ou pela tua frustração, alguma coisa assim, e ao mesmo tempo você fortalece o teu ego acreditando que se fosse diferente a situação, você conseguiria ser uma pessoa melhor do que você é. Ou seja, percebe como essa armadilha é muito confortável? Depois eu vou fazer um vídeo também elencando as principais armadilhas que fazem a gente ficar estagnado. Mas essa é uma armadilha muito forte. Olha só, vamos lá, vamos refletir de novo. Na minha cabeça aqui então, qual que é a minha situação? Eu tenho um sonho, eu tenho vontade de ter um negócio, eu tenho um projeto, uma ideia, tá? E eu vejo, ou então às vezes é um próprio negócio dentro daquilo que eu já trabalho. Então, por exemplo, eu trabalho numa loja de vender sanduíche, eu trabalho numa lanchonete, loja de vender sanduíche é fogo. Eu trabalho numa lanchonete e eu penso, ai, nossa, meu patrão faz tudo errado, não sabe fazer nada, não sei o que, isso é muito comum. Se eu tivesse a minha, se eu tivesse a minha, se eu tivesse a minha, mas eu não posso ter a minha, afinal de contas eu tenho que pagar minhas contas, eu não posso sair desse emprego, ai, mas ele tem dinheiro, eu não tenho dinheiro para começar. Enfim, você vê, você já começa ali a ter algumas armadilhas psicológicas. Então, isso acaba se tornando, você está nessa posição onde você pensa que você seria capaz de ter um negócio, às vezes, melhor do que outra pessoa que tem esse mesmo negócio, mas você, ao mesmo tempo, se coloca, se julga como incapaz de fazer isso por conta justamente de alguma prisão, que é o emprego, que é, na verdade, essa prisão, amiguinho, é o que está botando comida na boca da tua família, tá ligado? É o que tá pagando suas contas. Então, eu mesmo me vi nessa situação, com raiva do meu negócio. Com raiva do negócio que eu sou sócio, puto, falando, pô, eu não queria isso, que não sei o que, mas não dá tempo, sabe? Por quê? E é um negócio que tá me sustentando, que me trouxe aqui pra Portugal, que sustenta minha família, minha esposa, meu filho, sabe? Eu tenho que ter gratidão por aquilo que eu construí, que, pô, me deu muito trabalho, sabe? Eu passei muita noite ali sem conseguir dormir, nervoso, preocupado, e ainda hoje de vez em quando eu passo algumas, nem tantas. E muitas pessoas que têm empreendimentos passam por períodos onde elas têm que deixar meio que tudo de lado na vida. E eu também passei por isso. De tipo, pô, fiquei obeso, fumava, bebia pra conseguir meio que me equilibrar de alguma forma. E na verdade me desequilibrava mais ainda, mas eu achava que era uma compensação. E aí trabalhava 12 horas por dia, 14 horas às vezes, 7 dias por semana, durante um bom tempo. E aí eu não conseguia, de fato, eu não conseguia cuidar da saúde, não conseguia nunca abrir e começar um outro negócio. Mas, amiguinho, ao mesmo tempo, você não precisa seguir esse mesmo caminho. Muitos empreendedores seguem esse caminho e acabam que se travam ali, né? Não conseguem. Por que eu tô falando isso? Porque pode ser, tá? A grande maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo estão mais naquele exemplo, né? De uma pessoa que às vezes trabalha num lugar e pensa que se fosse dona de um lugar igual, poderia ter um negócio muito melhor. Ou então trabalha num lugar e fica ali meio amargurado porque gostaria de não trabalhar naquele lugar, de trabalhar, de ter um negócio de uma outra coisa. Mas existe uma pequena parcela de pessoas que são empreendedoras, assim como eu, e que têm vontade, né? Não se fala nessas pessoas, acaba que fica uma coisa meio velada. Mas existem sim muitos empreendedores que se veem aprisionados dentro das suas próprias empresas, com medo, porque sabe que se parar o negócio pode degringolar, e que não conseguem criar um outro negócio, né? Não conseguem fazer um pivô, continuar o negócio existindo, mas ao mesmo tempo vai aos poucos se colocando em outro negócio. Bom, beleza. Então como que a gente faz isso?
Quando a gente olha para isso, a gente precisa pensar, então, que a gente, de fato, o primeiro passo para a gente conseguir fazer essa transição é a gente assumir que a gente vai fazer essa transição e começar a encarar, olhar para nós mesmos como uma pessoa que já está fazendo essa transição. E aí fica muito fácil, né? Parece, pô, que legal. Voltando ao que eu tinha aberto lá no começo do vídeo. Eu tava falando que esses dias mesmo, né? Eu fui contar que eu tava nessa missão, porque eu percebi esse mentor, e aí eu criei uma meta de 100 dias em 100 vídeos, e tô aqui 70 dias, já gravei quase 100 vídeos todos. A pessoa olha e fala assim, nossa, fantástico, esse cara ele é incrível, ele conseguiu, do dia pra noite ele teve a ideia, foi lá e fez. Mas, amiguinho, isso é mentira. Na realidade, tipo, isso é verdade, mas existe a ponta do iceberg. Eu passei anos, desde 2020, que eu queria começar a gravar vídeos. Eu gravei alguns e parei. E aí eu fiquei um tempo no Instagram, e aí não sei o que, e aí, nossa, eu me envolvi, eu tive que ficar, daí engordei, passei por várias loucuras, dificuldades no meu negócio. E aí aos poucos, amiguinho, eu fui construindo. O que eu fui fazendo? Eu fazia muita coisa, eu tinha muita tarefa, e realmente eu não conseguia na época dedicar o meu tempo a outra coisa. Ah, poderia pegar 10 minutos por dia e dedicar? Poderia. Mas eu não conseguia, porque tinha também uma demanda cognitiva. Eu estava sempre muito cognitivamente cansado para lidar com outras coisas. Então tinha sim essa dificuldade e eu fui aos pouquinhos. Então às vezes você precisa ter um pouco de paciência, mas ter persistência e ter foco. Então saber que o processo ele pode ser longo, mas que você já está caminhando nele. O problema qual que é? A gente quer dar velocidade nesses processos de transição. E às vezes, de repente, poxa, se você é CLT, trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, tá fácil pra você, tá? E eu já vou te explicar como é que você vai fazer. Mesmo que, não, mas tem um filho pequeno, tal, não sei o que lá. Tá, aí isso pode dificultar um tanto. Mas não dificulta tanto assim também, porque é possível, tá? Você consegue. Agora, se você é empreendedor, tem filho pequeno e tá na fase do olho do furacão, poxa, amiguinho, aí realmente é mais difícil. Então, você que vai ter que saber mais ou menos a sua medida. Se a tua medida for, eu trabalho 8 horas por dia e tô aqui meio que procrastinando, poderia usar meu tempo livre, poderia e tudo mais, aí eu vou te explicar como é que você faz. Agora, se você vê que esse não é o melhor momento, se você tá de repente construindo um negócio pensando no próximo, o que eu te digo? Para colocar o foco, colocar a atenção e dentro do dia a dia, você saber que você está fazendo uma transição. O que eu vejo que as pessoas erram muito e fazem com que elas patinem e não saiam do lugar? Porque elas têm a vontade de fazer uma transição, elas caminham em direção àquilo com velocidade, elas tentam dar muita intensidade nesse processo rapidamente para ver se rola essa transição. A coisa não acontece do jeito que elas imaginaram, elas desistem e aí depois de um tempão elas voltam a querer recomeçar esse processo e aí realmente ela patina, o tempo passa e a pessoa não percebe que ela está realmente se movimentando em direção àquilo. Por quê? Porque ela desiste do plano. Então, uma grande parte ali do nosso processo para a gente conseguir conquistar coisas grandes, difíceis e tudo mais, é a gente criar planos que de repente a gente sabe que vão demorar para serem concretizados, mas que ainda assim a gente vai dar passos consistentes e que a gente não vai desistir desses planos e que a gente também não vai ficar inventando motivo para aquele plano se tornar cada vez mais distante. Eu já falei disso bastante em outros vídeos aqui, que também é uma outra armadilha psicológica. A gente não se sentir preparado o suficiente para as coisas e aí a gente fica estudando, aprendendo, se preparando e não de fato executa, realiza. E isso também é uma armadilha psicológica difícil e que vira e mexe a gente se vê preso nela. Então beleza, a gente já fez uma baita explanação sobre esse assunto, agora vamos entrar mais numa ordem prática, beleza? Você já entendeu aqui que é uma armadilha, que é confortável para você, que você está responsabilizando outra pessoa ou as circunstâncias, que você olha para o outro com inveja e aí você meio que diz que ele pode por causa dos fatores da vida dele, que muitas vezes você não sabe dos fatores da vida dele, que muitas vezes sim, a tua vida está num momento que é difícil, mas que você pode ainda assim estar caminhando e que isso vai te dar força, tá? Quando eu estiver apertando o negócio, saiba a ideia de que você está caminhando, o saber disso, saber que você está seguindo o teu caminho, vai te trazer força também para você lidar com as dificuldades atuais. Então esse é um outro ponto importante. Enfim, falamos de vários pontos importantes, mas agora, vamos lá. Eu vi uma vez, de uma forma super simples, uma analogia, que é das duas canoas. Que de alguma forma você é como se você tivesse assim... Não tem aqueles caras da gôndola, né? Aqueles caras que tem as canoinhas e eles vão meio que de pé. Imagina um cara de pé, então, numa canoa. E aí, na verdade, ele tá tocando duas canoas. Então ele tá com uma perna numa canoa e outra perna na outra canoa. Chega um determinado momento que as canoas, uma vai para cada lado.
E aí quando elas vão uma para cada lado, ele vai ter que escolher se ele fica numa canoa ou outra. Economizar tempo é que nem economizar dinheiro. Então, se você vai ter que economizar tempo para fazer uma outra coisa, a primeira coisa que você vai ter que fazer é mapear com o que você gasta o seu tempo livre. Beleza? Beleza. Então, o que eu fiz no meu caso, né? Eu criei essa dinâmica para mim de gravar vídeos todos os dias, né? E aí, o primeiro passo para mim que fez sentido foi a ideia de gravar vídeos sempre pela manhã. Por quê? Porque de manhã eu tô com uma capacidade cognitiva maior e você também. Conforme o dia vai passando, a gente vai ficando desgastado. Quanto mais tarde você deixa para fazer aquele teu compromisso com você mesmo, mais você vai aumentar a possibilidade de você deixar para depois, porque você vai ficando cansado, sua mente vai ficando cansada, seu cérebro vai falando, ai não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, me deixa em paz. Então, faça o quanto antes isso pela manhã. O difícil para muitas pessoas é entender qual que é o exercício que ela tem que fazer, qual que é a atividade, porque um negócio é algo muito geral, existem várias faces de um negócio. E geralmente as pessoas focam muito no produto que elas têm que fazer, mas você tem que focar em algo que gere a demanda, em algo que cria audiência, pode ser a criação de conteúdo, tá? É um bom caminho, por quê? Porque você gera público e você precisa começar a pensar nessa lógica que se você tem alguém querendo comprar, é muito mais fácil você conseguir o produto. Por exemplo, vamos dar aquele exemplo simples da lanchonete. O cara que trabalha na lanchonete, ele vai ficar o quê? Descobrindo, criando receita, criando cardápio, ou ele vai começar a pensar na divulgação, ele vai começar, de repente, vamos pensar um jeito simples, ele começa fazendo encontros na casa dele, onde ele vende ali uma experiência gastronômica. Ele começou o quê? Com um público, ele começa a gerar público. Ou ele começou, de repente, postando fotos de lanches muito gostosos que outras pessoas fazem. Geralmente as pessoas focam no que, preciso saber criar o meu próprio lanche primeiro, que seja. E aí vai criando lanche, gasta dinheiro criando lanche, gasta tempo e não faz o que é o mais importante, que é gerar alguém que queira comprar os seus lanches. A não ser que você, todo dia eu vou fazer um lanche aqui e aí eu vou usar isso para criar conteúdo, para gerar demanda e tudo mais. Aí pode fazer sentido. Então, o primeiro ponto que você precisa fazer é, se você quer criar um negócio, pense em gerar demanda. Criação de conteúdo é uma maneira excelente de você gerar demanda, mas existem outras maneiras também, você pode pensar e tudo mais. Mas crie algo, pense em algo que você consiga cadenciar, que você consiga colocar dentro de uma rotina. Se você conseguir fazer um pouco todos os dias pela manhã, caminhar um pouco que seja em direção à tua criação do seu negócio, ótimo. Às vezes não dá, às vezes você precisa dedicar o seu final de semana ou os feriados. Para você que quer empreender e não sabe ainda, não passou ainda por essa experiência, saiba que os feriados, os finais de semana, os períodos livres à noite ou os períodos cedo antes de você entrar no trabalho, são os melhores períodos para empreender. Justamente até mesmo quando você já tem um negócio, já trabalha nele, eu adoro quando é feriado e hoje eu estou criando um projeto paralelo, algumas coisas que eu estou abrindo. Mas mesmo quando eu tinha ali o foco 100% no meu negócio, que é a escola, que eu tenho uma escola no Brasil, aqui em Portugal, ali beleza, uma editora e tudo mais, eu aproveitava, adorava sempre que era feriado, porque eu poderia fazer a parte do trabalho que é mais criativa, que eu gosto de fazer mais sozinho, que eu não preciso lidar com tantas pessoas, que eu não tenho tanta gente me interrompendo, tanta demanda chegando. Então, saiba que você sendo empreendedor, trabalhar em feriado, em final de semana, é algo que vai acompanhar a tua vida. Então já começa agora. Mas de repente, mas você acha que o empreendedor não tem que ter tempo livre? Eu fico vendo esses caras aí, os figurões e não sei o que, sempre ali viajando. Qual que é o grande lance? O empreendedor, ele não segue a agenda comum de todas as pessoas, ele tem uma autonomia maior em relação à vida dele. Então não importa tanto, de repente ele vai ser domingo, ele vai estar tendo o dia mais trabalhoso da semana dele, porque ele vai ter um trabalho criativo que ele precisa fazer sozinho, que só de domingo rola, que ninguém interrompe, e boa. E aí vai chegar na terça-feira, ele vai tirar um day off, vai desligar o celular e vai pra praia, entendeu? Você tem uma autonomia maior e você não precisa ficar seguindo horáriozinho, agendazinha CLT. Se você é empreendedor, eu acho que você não deve fazer isso. Então já começa certo. Se você trabalha 8 horas por dia, aproveite seu tempo livre. E qual que é o primeiro passo para você conseguir aproveitar o seu tempo livre? É você identificar o seu tempo livre e quais são os principais ladrões de tempo. Aonde que você está perdendo um tempo muito grande? Por exemplo, eu estava perdendo um tempo muito grande com Instagram e televisão. Eu olhei o meu Instagram e eu estava gastando cerca de 2 horas e 40 minutos por dia no Instagram.
Tudo bem, eu estava criando conteúdo para o Instagram, mas não justifica. Eu não gastava nem 1 hora criando um conteúdo diário ali dentro do Instagram, porque eu gravava, tudo mais, editava, não faço isso dentro do Instagram. Então eu tava assim, amiguinho, mas estava procurando referência, não sei o que lá, desculpinha para passar muito mais tempo do que deveria. Reduzi isso drasticamente, coloquei um aviso de 15 minutos, no máximo 30 minutos por dia eu estou usando de Instagram, tá? Cortei, olha só, com essa, eu diminuí de 2 horas e 40 para meia hora, 40 minutos que seja, olha o tempo que eu ganhei. Esse tempo que eu ganhei eu já consigo gravar o vídeo, não é verdade? Mas ainda assim eu resolvi diminuir um outro ladrão de tempo, porque eu precisava também trazer mais repertório, tá sempre estudando mais e tudo mais. Já é uma coisa que eu, geralmente a leitura, sempre gostei muito de ler, mas eu tenho momentos, eu leio bastante, fico um tempo envolvido com o livro e depois eu fico um tempo sem ler. E esse ano, principalmente, mas eu decidi ali colocar isso como uma rotina real, como um compromisso. De certa forma, eu nunca quis fazer isso antes, porque eu gosto da ideia de ler como lazer e não como obrigação. Mas, de alguma forma, a gente tem tantas interrupções hoje, né, tantas outras coisas pra gente se divertir, que é importante, eu acho que ter esse compromisso para mim nesse momento é importante, então eu criei um compromisso de leitura, de ler todos os dias, nem que seja uma página. É claro, é um compromisso ótimo, porque eu não vou ler uma página, eu vou acabar lendo mais. Mas na pior das hipóteses, eu tiver, nossa, quase dormindo, eu pego, leio uma página, desligo e durmo. Não aconteceu isso ainda, eu digo desligar porque eu leio no Kindle, tá, gente? E antes que você fale, nossa, que otário, ler no Kindle, o livro é muito mais legal, é que eu me mudei, né, amiguinho? Não dá pra trazer uma mala do Brasil pra Portugal cheia de livro, mas bem que eu gostaria. Até eu criei esse compromisso comigo mesmo, de ler todos os dias, e daí o que eu percebi? Qual que foi um outro ladrão de tempo? Televisão. Eu tava gastando muito tempo com televisão. Eu não sei te dizer exatamente quanto tempo, que nem o Instagram que tem lá um marcadorzinho. Mas estava dormindo tarde, porque eu ficava assistindo, ficava envolvido, não conseguia parar de assistir. Então o que eu tô fazendo? Eu assisto um pouquinho e aí depois eu começo a ler. Então eu assisto um episódio, assisto um pedacinho de um filme, ou às vezes que seja, assistir um filme inteiro, sabe? Mas é um dia que é especial, é o momento que eu vou assistir o filme. Não é uma coisa que todo dia tem que ficar assistindo série. Então, assistindo filme, etc. Então isso me trouxe mais tempo para conseguir ler também. Então, com isso, eu tenho lido. E aí eu cortei também um curso de marketing, tá? Porque era uma coisa que, é um livro ou outro de marketing que eu vou ler. Tô lendo agora um de YouTube. Isso tá me ajudando a ter o repertório que eu preciso. Então, gente, é importante você saber também que como empreendedor, não basta, eu pelo menos tenho essa visão, não basta você fazer, você tem que também estar sempre se questionando. Só que você tem que saber equilibrar isso, porque tem gente que... O se questionar que eu digo é estudar e procurar maneiras mais inteligentes de fazer as coisas. Só que tem gente que estuda muito e não faz nada. E tem gente que faz muito no estudo e fica também patinando porque não melhora. Então existe um equilíbrio que você deve buscar entre o aprender, se questionar, buscar a maneira mais eficiente de fazer as coisas e o ato de você estar realmente executando, fazendo, dedicando tempo a sentar e fazer. Bom, então o grande lance qual que é? Qual que é a recomendação que eu tenho aqui? Não fique esperando algo acontecer para você começar. Comece nem que seja devagarzinho. Priorize os horários da manhã, porque nesses horários você vai ter mais energia. Tente encontrar dentro de um espectro muito geral de várias coisas que você vai ter que fazer, e isso muitas vezes te paralisa e te confunde, você não sabe por onde começar, porque sim, montar um negócio exige muitas frentes acontecendo ao mesmo tempo. Foque na frente de gerar demanda, na parte de vendas, a parte de conseguir criar um público, que pode ser criando conteúdo ou pode ser de outra forma. Mas comece por esse aspecto, ao invés de ficar pensando em produto e marca, identidade, um monte de coisa. Porque crie o público, porque o público vai te dizer qual que é o melhor produto, qual que é a melhor marca, qual que é o melhor posicionamento. Você vai aprender muito mais durante o processo de lida com o público que você está criando do que com o processo de ficar vendo 1 milhão de referências, pensando, pesquisando e criando hipóteses dentro da sua própria cabeça e não colocando aquilo à prova. Então, entre esse aspecto geral, filtre e foque naquele que vai te trazer público, demanda, foque nele, faça ele. Se você não conseguir ter um compromisso de todos os dias ou praticamente todos os dias, tenha o compromisso de usar o final de semana, um dia do final de semana que seja, priorizando sempre amanhã, mesmo que seja no final de semana, pega a manhã do sábado, a manhã do domingo, os horários mais nobres. E uma coisa que pode te ajudar muito é você acompanhar os meus vídeos aqui. Eu tô falando isso sério, porque várias coisas que eu falei aqui nesse vídeo, eu fiz vídeos especificamente sobre aquele tema, tipo isso do priorizar o horário da manhã e tudo mais, como organizar a agenda. Eu fiz um vídeo só sobre isso. Então tem várias coisas que eu falei que eu tenho vídeos que vão te trazer mais essa profundidade. E se você gostou desse vídeo aqui, eu espero que você se inscreva no meu canal. Se você já é inscrito,
Seja bem-vindo mais uma vez, você é sempre muito bem-vindo aqui, obrigado por estar acompanhando e eu te vejo no próximo vídeo.